Queridos irmãos, queridas irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. Pode passar o próximo. Depois de tudo isso que Oswaldo nos apresentou, só nos resta rezar. E de uma forma científica, de preferência, para que a gente encontre o meio adequado para fazer com que as nossas orações cheguem ao Pai, como Max Heindel nos aponta. Oração científica para o signo Touro. Ajuda-me, Senhor, a ser tolerante e generoso. Preciso deixar de ser teimoso e obstinado. Geralmente os signos que têm chifre no símbolo guardam uma oitava dessa obstinação e teimosia. Portanto, Áries, Touro e Capricórnio. Devo respeitar os interesses dos outros. Não serei mais egoísta e afastarei de mim a inveja. Não quero ser malicioso. Todos têm os mesmos direitos que eu. Então pensarei 2 vezes antes de possuir e desejar. Tratarei a todos com respeito e consideração. Serei sempre calmo e paciente, mesmo que me provoquem. O próximo. Mais um. Então, Touro é o signo natural da casa 2, da segunda casa, como Oswaldo bem demonstrou para nós todos. E ele é um dos signos do elemento terra. O segundo signo do elemento terra é Virgem. A palavra mágica de Touro é eu tenho. E para que Touro converse minimamente com Virgem e os assuntos da casa onde Virgem se encontra sejam resolvidos ou colocados em movimento, minimamente eu preciso aprender que se eu tenho, de algum modo, baseado no que eu tenho, eu sou convidado, para que esse trígono aconteça, que eu saiba servir a partir daquilo que eu já posso ter. Quando eu coloco o que eu tenho a serviço, só então é possível que a casa 10, que a minha vocação, que aquilo pelo que estou no mundo, que a minha profissão, que é o meu trabalho, aquilo que eu me projeto na sociedade, de alguma forma tenha um resultado positivo, floresça. Muitas pessoas são vítimas da infelicidade profissional em decorrência da forma como se relacionam com o que têm e da forma como se permitem servir. Se eu não coloco a serviço do outro aquilo que eu tenho, profissionalmente, provavelmente eu terei dificuldades. Uma dificuldade que não é só não conseguir me enquadrar profissionalmente, senão mesmo aquela de que quando aparentemente profissionalmente está tudo indo bem, eu me sinto profundamente entediado. Se acontecer qualquer obstrução na minha prática profissional, de inadequação, é fundamental que eu busque nos elementos que dizem respeito ao plano mais material de todos, ao plano físico e, portanto, Touro e Virgem, se eu estou exercitando bem os seus atributos. Porque para chegar na culminância de um determinado elemento, eu preciso criar relação entre eles. Só então, o produto do meu serviço profissional, o produto da forma como eu estou no mundo, pode refletir na possibilidade de o que eu tenho florescer, não faltar, para então eu potencializar esse fluxo de servir desinteressadamente. Antes de servir profissionalmente, eu preciso aprender a servir desinteressadamente. Se existe interesse ou necessidade de reconhecimento, eu não alcanço esse topo.
E se eu não alcanço esse topo e esse aspecto, não existe como a casa 2 florescer. A casa 2 não floresce por acúmulo, ela floresce por fluxo. Não é simples colocar em fluxo o elemento terra, porque é o elemento dos elementos o mais fixo. Então é muito importante a gente aprender, a partir da triplicidade de terra, qual é a possibilidade de fazer com que a nossa permanência no mundo físico seja minimamente agradável, produtiva e passageira, sem apego. Porque se o princípio de tudo que eu faço é querer ter mais, de saída eu estou fadado ao fracasso. Se eu fundamento a minha vida no ter, ao invés de no servir, eu estou fadado ao fracasso. E quanto mais forte for o tônus de touro no meu tema natal, mais esse fracasso vai estar anunciado ou prenunciado. Próximo. Áries e Touros são dois signos muito interessantes quando a gente olha a história zodiacal. Volta um, Oswaldo, por favor. Porque em Áries eu tenho a exaltação do Sol. Em Touro eu tenho a exaltação da Lua. Então olha como o zodíaco principia como um momento explosivo de exaltação. Como se para a criação fosse possível esse exaltar-se, esse sair do seu estado natural fosse imprescindível, enquanto um impulso contra uma resistência. Em Gêmeos vai acontecer uma síntese desses dois princípios, um princípio solar e um princípio lunar, e a partir do que eles me oferecem e dessa síntese, eu vou pensar no que fazer com eles. A partir desse pensamento, eu vou ter a possibilidade de criar o meu próprio ser, de criar a minha própria realidade. Uma realidade que a princípio foi dada por um sol exaltado, por uma lua exaltada, mas que vai me ser convidado a criar a partir de uma ordem agora invertida. Porque se aqui o sol é exaltado em Áries, aqui a lua é exaltada em Touro, após Gêmeos eu vou ter em Câncer novamente a lua, que é a lua a partir de onde eu construo a base passiva do meu ser. A base passiva a partir de onde eu vou irradiar o meu comportamento nesse plano. E só então, com essa base minimamente organizada, lunar, e agora com propriedade, sem a qualidade da exaltação, eu vou ser convidado a entrar em relação ou ativar a partir das minhas próprias forças um princípio solar, que é o próprio domicílio do Sol em Leão. Então é interessante notar: exaltação do Sol, exaltação da Lua, primeira síntese a partir do pensamento, possibilidade de construção da alma, que também é a casa da família, onde a gente começa a entrar em relação com o meio terreno onde a gente se encontra, possibilidade de processo criativo em analogia ao princípio solar, que é naturalmente um princípio sacrificial. E a partir daí, a vida se desenvolvendo, onde? Após o sacrifício, só quem se sacrifica e aprendeu o sacrifício pode doar. Senão toda doação é uma expectativa de retorno. Mas principalmente, vamos guardar essa relação do Sol e da Lua aqui, e a da Lua e do Sol aqui. Isso enquanto dado, e isso enquanto convidado. Próximo. E quando a gente olha para o nosso próprio tema, que é o principal lugar de estudo, é que a gente tem as surpresas mais interessantes. E no meu caso, quando eu avalio o signo de Touro, a gente percebe o quê? Eu tenho um símbolo em Touro no último grau dele. Esse símbolo em Touro que eu tenho se chama... Alguém reconhece esse símbolo aqui? Uma lua sobre uma cruz. Lilith.
Eu não tenho os planetas convencionalmente compreendidos em Touro, mas eu tenho a Lilith em Touro. A Lilith é uma variação da Lua, é uma lua escura. É um ponto que não existe do ponto de vista físico no mapa, no céu. Mas que a partir de uma relação entre a Terra e a Lua, nós podemos calculá-la. Como que é isso? A Lua tem uma órbita em volta da Terra. Essa órbita é redonda? Como que ela é? Elíptica. Quando eu penso num círculo, não é fácil eu ter a ideia de um centro. Mas quando eu penso numa elipse, se eu pensar nesse círculo com um centro, o que vai acontecer? Eu estou pegando esse círculo e esticando, não é? Então percebe que na medida em que eu estico esse círculo, esse centro quebra em dois? Esse centro quebrado em dois são os focos da elipse. O que é a Lilith? Em um dos focos dessa elipse está a Terra, que a Lua gira em volta. O outro foco vazio dessa elipse é a própria Lilith. A Lilith é um foco vazio em relação à elipse da Lua em torno da Terra. E é um ponto de escuridão, a princípio não tem luz, é uma lua escura. E a princípio é um princípio desafiador no nosso tema natal. E é esse o desafio que eu tenho em relação à dinâmica taurina, né? Curiosamente, esse aqui é um mapa de sinastria. A pessoa com a qual eu me aproximo para gerar uma situação de experiência familiar me proporciona uma experiência muito curiosa. Ela traz a luz do sol sobre um ponto de escuridão. É curioso conhecer pessoas que colocam pontos luminosos sobre pontos sombrios do nosso mapa, porque a chance delas nos mostrarem os nossos aspectos sombra aumentam muito. A própria presença da pessoa auxilia em nós, que geralmente disfarçamos o nosso lado escuro, que nós o vejamos com um pouco mais de clareza, um pouco mais de claridade. E o que eu vejo quando um sol é colocado em cima da minha Lilith? Tudo aquilo que eu tento esconder quando não há sol e nem luz perto da minha Lilith. O que são essas coisas que a gente não aparenta, mas que vivem e insistem em retornar ao nosso interior, à nossa realidade? O que é essa Lilith em Touro, quando ela está oculta e que só nós que temos sabemos do que se trata? Próximo. Necessidade compulsiva de possuir e acumular. Compulsiva. Compulsivo é algo que é inevitável. É um vício. É um vício da alma. É um vício que precisa ser muito bem trabalhado para não se tornar refém. Avareza. Qualquer coisa para adquirir. O avaro é aquele que possui e não quer dividir com ninguém. E o prazer está em possuir cada vez mais, só para olhar por aquilo que é possuído e dizer, eu possuo, eu posso. E coloca todo o seu poder e a sua própria fé nas suas posses, e por isso cada vez mais está longe da casa do Pai e do princípio divino. Sofre muitos obstáculos para conseguir seus objetivos. É trabalhoso possuir e criar uma estrutura para se sentir avaro em relação a ela. Gosta de vida fácil. Claro, a tendência de acumular é justamente para que a vida se torne fácil. A preocupação excessiva com os bens pode prejudicar até a saúde. Será que é possível uma perda financeira tirar o meu sono? Eu fico pensando. É uma pessoa invejosa. Porque se possuir é tão importante, como não tem inveja de quem possui? Como elevar isso, né? Como iluminar esse lado sombrio? Tem tendência a perder tudo o que conseguiu. Olha que truque. A vida sempre querendo beliscar e tirar aquilo que foi conseguido. Conseguiu acumular por ganância, não por necessidade. Porque a Lilith em Touro faz com que você acumule por ganância e não por necessidade. Porque você necessita muito menos daquilo que você acumulou e aquilo que você continua a acumular. É um vício na alma. É um vício de difícil percepção, porque não é uma mancha no corpo. É uma mancha na alma.
é uma mancha mais profunda, né? Bom, pois não. A ganância é interessante. Se a gente olhar as nossas línguas irmãs, né? Me dá ganas, né? Quando você quer muito alguma coisa, os espanhóis falam isso, me dá ganas. E ganar, né? Ganhar. É meio que ganhar sem merecer. Eu acho que esse é um grande problema nosso. O invejoso, o cobiçoso, ele quer ter aquilo que ele não merece. E não faz nada por merecer. Então ele cria uma descompensação cósmica. Ele retira de quem merece para ter aquilo que ele não merece. Terrível. Mas maravilhoso quando a gente observa enquanto um mecanismo da natureza, né? Assim como as consequências desse movimento, até que minimamente ele possa ser sanado, né? Pode perder tudo numa má aplicação, por exemplo, ou num jogo. O cara aplica arriscando para ganhar mais e perde. Isso não é parecido com o Plutão em Touro? O Plutão em Touro não seria parecido com essa descrição? Digamos que o Plutão é um pouco mais generoso que a Lilith, né? Nossa! Porque o Plutão ainda oferece a possibilidade da transcendência, né? A Lilith é mais escondida, né? A Lilith, ela se esconde melhor do que Plutão. Plutão tem o reino do Hades. Mas qual é o reino da Lilith? Você já ouviu falar? Ela reside dentro de você como um parasita. Talvez ela seja matéria do mundo, de um desses mundos, quando a gente desce encarnando, de baixa qualidade, né? Mas que diz respeito ao estado que a gente se encontra. E a Lilith é um sinalizador de onde a gente colheu essa matéria. De que extrato, né, dos mundos a gente escolheu. Mitologicamente, a Lilith é mais condenada que a própria Eva. Ela é pior que ela. É o oitavo inferior da Eva. Dificilmente tem o que quer. E se tem, não consegue manter. Perde. Então, como estar no mundo numa situação de desafio? De tudo aquilo sendo-lhe retirado enquanto você quer acumular e segurar? Qual é o tipo de acordo que pode se estabelecer? O que sistema que a gente pode criar para ser bem sucedido num mundo que continuamente tende a te puxar o tapete nos lugares onde você menos espera? Qual a estratégia? Pregar o tapete no chão. Isso. Interessa-se pelo proibido. Que sou eu. Eu tenho Lilith em Touro. Olha a qualidade do meu ser enquanto possibilidade de sombra. Olha onde vem o fundamento da minha ambição. Pode ficar pessimista com tudo. Que mais? Vamos ver que mais. Tá ficando bom isso, viu? O ego é seu inimigo. Exagera. Fere-se se não é reconhecido. Ego aí no sentido de personalidade ou de espírito? Tá minúsculo, né? Aqui, tá maiúsculo porque é a primeira palavra. Ego no sentido de personalidade, claro. Claro. Não ego enquanto o que Max Heindel propõe como sendo o próprio tríplice espírito, né? Absolutamente. Esse ego pessoal, personalidade. Exagera, fere-se se não é reconhecido. Se imagina a necessidade sustentada de mostrar, de realizar e de fazer, não porque aquilo é algo que fundamentalmente deve ser feito, mas para que o outro veja e reconheça a excelência no que você faz, e você se sinta admirado, não no silêncio de ter a missão cumprida, senão no eco que surge depois de você ter acabado de cumprir o que lhe cabia. Se alguém viu, ou se alguém falou, ou se alguém aplaudiu. Olha que desgraça, Oswaldo. Faz trapaças para aparecer. Sou eu esse aqui. Inacreditável.
trapaça para parecer, eu sou mestre nisso aqui. Dizer que foi ele que fez. Está repetindo tudo que leu, que aprendeu com o outro. O que de fato eu fiz? Né? O que de fato eu fiz que não ter uma memória de gigante e repetir aquilo que você aprendeu a partir do que o outro fez? É fácil, uma memória de gigante com a lua no ascendente é muito fácil. Isso é dado. Eu não construí isso. Me foi dado. Que armadilha. E a minha lua e meu ascendente ainda faz trígono com a Lilith, ou seja, eu sou capaz de usar o mal da forma como eu quero, ao meu favor, e aparentemente ninguém perceber. Porque eu utilizo o mal como uma ferramenta de construção na vida. Utilizo tanto o mal quanto o bem a meu bel prazer, para fazer as coisas como eu acho que seja a melhor forma de fazer. E ainda é chamado de anjo bom. E o cara ainda me chama de anjo bom. Ascendente trígono Lilith, lua trígono Lilith. O próprio mal está a meu serviço, para ninguém perceber. Que loucura! Isso é uma loucura. Que tipo de informação é essa? Que tipo de autorização é essa? Que tipo de armadilha é essa? Que tipo de buraco é esse? Que tipo de sombra é essa? Ao que estou sendo convidado na presente manifestação? Come e bebe demais e excede para satisfazer seus desejos. O Oswaldo fala o tempo inteiro que eu sou uma draga. De tanto ele falar, eu tento me servir antes dele colocar o prato dele na mesa, para ver se eu acabo antes que ele. Mesmo eu colocando menos comida, a forma como eu como é de tal forma voluptuosa, saboreando a alimentação de uma forma tão erótica, que eu não consigo nunca terminar depois do Oswaldo. O Oswaldo come muito rápido, mas eu como de forma erótica. Eu acho que é por isso que você cisma. Você cisma com o meu erotismo com a refeição, né? Eu como devagar. Eu mastigo. Eu mastigo muito. Na verdade, os alimentos são suas odaliscas. Isso. Olha aqui. Come e bebe demais e excede para satisfazer seus desejos. Como que esse cara come demais se ele não engorda? Deve ser magro de ruim. Isso é magreza de ruindade. Esse é o magro de ruim. Lilith em touro é a marca da magreza da ruindade, Oswaldo. Essa é a marca da magreza da ruindade. Você vê como a ruindade ela tem várias faces, né? Que coisa delicada. Mas fica tranquila que no inferno tem quadra de tênis. Ótimo, é tudo que eu preciso. Gasta muito dinheiro com os outros, mas não porque ele quer ajudar os outros, mas para aparecer. Porque se ele empresta ou serve a alguém com aquilo que tem, é para mostrar que ele pode. Se ele dá a alguém, não é porque ele se interessa pelo outro. É porque ele quer mostrar que ele pode. Principalmente se o outro entender que ele pode. É um reforço egóico. Que loucura. Tem problemas com os filhos. Ainda não começaram. Especulações. Muito interessante essa questão da especulação. Muito interessante. Aqui entre nós, cheguei a ter uma perda patrimonial de 300 mil. Claro que a paciência fez que em 3 anos voltasse em dobro. Aquele mesmo que achamos que tivesse sido perdido. Variações na bolsa de valores que podem acontecer e exigem calma e principalmente uma coronária desobstruída. Porque quando 300 mil evapora, existe uma certa tensão interna de falar, o que está acontecendo? Você tem certeza que essa tensão é no coração? Olha, Escorpião também responde, porque o coração e os genitais, eles funcionam juntos, né? Então é muito desafiador a Lilith em touro, e é preciso muita paciência para olhar e conversar com ela. Problemas com romances, nem vou dizer, tá? Por 2 vezes, eu quase fui morto
problemas de romance. 2 vezes. É inacreditável. Eu estar vivo é um milagre. Romances ou diversões? Quem que ele tentou te matar? O marido ou... O marido. Oi? O marido. É. Namorado. Marido e seus 8 anos. Namorado. Normalmente passa por uma grande decepção com o primeiro amor. E na área sexual é impaciente. Eu estou treinando a mastigação para ver se nas outras áreas eu consigo me equilibrar, Oswaldo. Quer porque quer. Medo de engravidar, irracional. Engravidei agora aos 50 anos. Olha, eu fiquei com 50 anos de medo. A irracionalidade é dissolvida 50 anos depois. E por onde está Lilith, olha, me parece aqui que tem a ver com ela. Sofre restrições nos prazeres em geral. E orgulho ferido. Não é tão bom. A Lilith é uma amiga, é uma irmã que precisa ser vista com muito cuidado. De preferência, no nosso tema natal, não é interessante que a gente olhe para aquilo que seja tão sombrio quanto um ser dessa natureza. Mas em algum momento de soslaio, vocês sabem o que é soslaio? O soslaio é um olhar de cunho astronômico, vamos dizer assim. Tem algumas estrelas no céu que quando a gente olha de frente, nós não vemos. Mas se você não olhar para ela, olhar assim meio de lado, olhar para lá, ela aparece. Principalmente sistemas binários, sistemas duplos, eles têm esse olhar que do ponto de vista astronômico permite a visão de soslaio. O olhar de soslaio às vezes permite ver com muito mais profundidade do que o olhar de frente. Aliás, tem um filme bacana de exorcismo, por falar em Lilith, com aquele ator que faz aquele filme da morte também, com o Anthony Hopkins. Ele é um exorcista e ele sabe que em todo exorcismo é importante e profundamente recomendável que nós nunca olhemos para o mal de frente. Nunca! E o Anônimo, na 15ª carta, a carta do diabo, trata isso com propriedade quando ele nos convida a contemplar e aprender o que é o diabo, o que é o mal. Se alguém ousar uma aproximação de olhar, que seja de soslaio, irreverente, porque nós somos destinados a comandar essas forças desde que estabeleçamos de forma própria a nossa relação pessoal com o Cristo dentro de nós, enquanto um princípio de vida. Você acredita que a Lilith, por ser um ponto tão oculto, tão invisível, ela atua quase que 100% de forma inconsciente e muito dificilmente você tem acesso a essa sua sombra psicológica? E no seu caso, a tua esposa, por colocar o sol sobre a Lilith, ajudou você a perceber essa sombra oculta? Muito. E o curioso é que, quando a gente ousadamente adentra a literatura lilithiana, nós vamos perceber que a relação de qualquer planeta das pessoas com a nossa Lilith é maléfica. A única relação que não é discutida nos textos, pelo menos até onde eu conheço, pude ver, buscar e apreciar, é a relação do Sol.
porque de fato o Sol é um princípio luminoso. Todos os outros planetas são princípios refletores. E quando qualquer princípio refletor se aproxima da Lilith, ele acentua a qualidade negativa dela. Então, se você conhece alguém que tem Marte em cima da sua Lilith, observe bem como essa relação se estabelece. Vênus em cima da sua Lilith, observe bem o que nasce dessa partilha. É importante estar atento, né? Mas de preferência sempre de soslaio. Evitar o olhar de frente. O nosso querido tio Jacques, ele fez um levantamento das suas 100 últimas mulheres e percebeu que quase todas as 100 colocavam a Vênus ou Marte em cima da Lilith dele, ou vice-versa. Aí ele optou pela castidade. Caramba, hein? O próximo. Então, prosseguindo nessa observação densa que é o terreno taurino, porque é denso, né? Oswaldo acabou de falar, parece que a gravidade terrestre até me apertou mais ainda, né? Nós vamos encontrar algumas referências apocalípticas na boca de alguns cavaleiros do Apocalipse, que são portadores de uma ênfase nessa hierarquia taurina, né? Aqui vocês reconhecem a fisionomia desse ser, que é um ser que tem Sol em Touro, na casa 7, Urano em Touro, e portanto ele é um representante ou prenúncio do tipo de ser que pode hoje, nos próximos meses, aparecer para iluminar ou transformar com algum ideal o nosso momento, visto que Urano vai entrar em Touro, Mercúrio em Touro, Plutão em Touro, já que você pediu, tudo aqui na casa 7, né? Com a promessa de uma progressão do regente de Touro passar por todos esses planetas durante a vida dele, inclusive da sua Lua, do Saturno, e portanto essa pessoa vai ter uma experiência de cunho profundamente taurino, de mergulho na materialidade, temperado por uma lente de um ascendente Escorpião. Com o regente da casa por onde a gente fala, que é a casa 3, e portanto aquela com a qual a gente se comunica, presente dentro da casa 8, que é uma casa que diz respeito aos assuntos ocultos, a sexualidade, a morte, e que portanto vai trazer uma ênfase de construir algum tipo de estrutura mental para compreender essa sua própria aventura dentro da dinâmica taurina. Bom, descrevendo assim, a gente já sabe de quem a gente está falando? Sim. Você não vale. Você sabe tudo. Tem que ser alguém que sabe menos. Quem que é esse aqui? Não vai nascer agora. Claro que não. Olha aqui, Plutão está em Touro. Plutão agora está em Capricórnio. Quem é esse ser com essa ênfase em princípios de sexualidade que poderia estabelecer uma estrutura de... Freud, Sigmund Freud. Hã? Isso, você pensou... Na verdade, você não pensou. A gente pensa que pensou, mas você teve a ativação momentânea de algo que a gente ainda trabalha mal. E que a gente não consegue comandar esse mau trabalho com a expressão verbal. No fundo, a gente sabe, mas a gente está adormecido para essa forma de saber. Sigmund Freud. É importante ter isso impresso e lembrar em conta. Muitos filhos, né? Muitos filhos e também muitos relacionamentos, talvez, porque a casa 5 diz respeito às experiências de natureza amorosa. E Peixes é o cúmulo da profundidade de uma certa dissolução enquanto possibilidade de experiência, né?
Sigmund Freud. Vamos, próximo, por favor. Então, a gente continua caminhando dentro da linha histórica e encontra com essa personalidade curiosa que nasce numa lua nova em Touro. Ou seja, ele é bem taurino ou taurino. Tem a Vênus em Touro. Vai ser taurino. O cara tem a Vênus em Touro. Ele tem o regente do Sol e da Lua dentro do signo de Touro. Então, uma pessoa que tão enfaticamente tem a sua estrutura enraizada na dinâmica de Touro, dentro da casa 2, que é uma casa de Touro, de algum modo, pode ser alguém que tem um princípio interior de estar imbuído por algum estabelecimento de princípios dentro da materialidade, que vai estabelecer algum tipo de compreensão de como funciona a materialidade e qual é o sistema que rege a materialidade, e criar esse sistema de materialidade. Tem a cabeça também aí, né? Touro. A cabeça está em Touro também, então ele está imbuído de fazer um trabalho dentro da materialidade. Só que, infelizmente, para o seu azar, o regente da casa 2, que é a casa da materialidade, que é Marte, está em Câncer. Então, provavelmente, ele não vai ter recurso para fazer esse trabalho. Então, ele vai ser financiado para fazer esse trabalho por pessoas que tenham condições, com o risco de, nesse financiamento, ser conduzido e, eventualmente, confundido. Isso são puras especulações. Mas, geralmente, existe uma gratidão para com quem nos ajuda. E, da mesma forma, algo além da gratidão pode ir junto. E algo maravilhoso pode ser, de alguma forma, profanado. São riscos e a gente nunca sabe o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Isso é só uma leitura astrológica, isso não é a verdade. Isso é um olhar a um fenômeno, a um desses cavaleiros que alguns de nós chamam de cavaleiro do Apocalipse. E que estabelecem padrões para a nossa sociedade que, por terem estabelecido dentro de uma dinâmica taurina, ficam profundamente enraizados dentro do funcionamento social desde então. Porque eles têm autoridade do alto para implementar o sistema. Agora, se esse sistema vem contaminado, toda a contaminação vem junto. Então, quem que é esse cavalheiro? Carlos Marx. Exatamente, o pai do capitalismo. Escreveu a obra O Capital e ensinou como o capitalismo funciona e a que ele se presta. Você acha que pelo fato dele ter Quirón conjunção exata com Plutão, fez com que ele aprofundasse ainda mais a ferida da humanidade, porque está em Peixes? Com certeza. Mas veja que Peixe está interceptado. Então ele pode ter sido um instrumento para isso. Ele pode não ter tido consciência de estar efetuando ou movendo essas forças. Porque sempre que uma interceptação no ascendente com signos acontece, principalmente signos tão poderosos, as pessoas podem de alguma forma ser induzidas ou conduzidas pelas forças titânicas que representam esses planetas. E são planetas titânicos. Saturno, Plutão. Então isso é capaz de aprofundar traços da humanidade ao ponto de fato, conduzi-la a situações deploráveis, né? Mas você vê, é um mapa com muito potencial, né? Mas como que ele vai ser elaborado? Como que isso vai ser semeado? Carlos Marx. O próximo. Esse amiguinho é muito interessante, porque você veja, ele tem o Netuno no ascendente, então de algum modo, ele tem uma relação pessoal com esse princípio superior, que num primeiro passo nos faz crer que
o coloque em relação com o divino e, portanto, que o autorize. Né? No entanto, a gente vê, quando a gente observa o rabo, e é complicado, porque a cauda é o rabo, e às vezes a gente tem o rabo preso. E esse cavalheiro, ele tem a Lilith em touro. Vocês leram lá, hein? Vocês leram a Lilith em touro, que é uma Lilith desafiadora. E ele tem a cauda em touro também, Oswaldo. E ele tem uma promessa aqui que é um desafio terrível. Por quê? Porque o convite do eixo nodal é ir para a cabeça. E olha, Urano, a própria transformação, a transcendência, a síntese. Olha, Urano, ele é transformação não necessariamente enquanto implosão ou revolução. O principal potencial de elevação da transformação uraniana é o potencial da síntese. Urano transforma na medida em que ele consegue sintetizar opiniões opostas. Essa revolução é uma revolução fraterna, onde cada qual tem o seu espaço, ainda que com opiniões diametralmente opostas. A revolução de Urano é uma revolução fraterna. Se essa revolução está sendo de dissolução, Urano está vibrando em oitavas baixas. Então ele tem tudo para criar um princípio de transformação social maravilhoso. No entanto, a gente observa que ele nasceu com a Vênus em 7 graus de Áries, ou seja, por progressão, 7 graus, 6 graus, 29, aos 29 anos, 30 anos, essa Vênus vai estar em conjunção com a cauda, por progressão. Ou seja, ele vai ser impulsionado por um princípio taurino de estabelecer de novo algum valor terreno pelo exercício da cristalização que esse signo proporciona. Concomitantemente a essa Vênus na cauda, ele vai ser empoderado por um Marte que na mesma época ele progride para a cabeça, porque Marte está 11 graus daqui. E Marte anda 1 grau a cada 2 anos, e portanto ao redor de 29, 30 anos, essa pessoa tem como promessa um grande acontecimento, uma grande proposta, algo que venha transformar e mover a humanidade enquanto significação. Qual que é o risco? Qual é a consciência desse ser? Consciência, Elman Baker chama que é a qualidade dos aspectos que o Sol faz com os outros planetas. Mas esse Sol dele só faz aspecto com um planeta. O único aspecto que o Sol faz é com Marte, um trígono. Só o trígono Marte, mais nenhum aspecto. Será que ele conseguiria escutar o outro em algum grau em relação ao que ele escuta e tem convicção das coisas que ele pensa? Talvez não. Talvez ele se baste. Então, como que ele poderia escutar Alfred Russel Wallace fazendo uma transformação dentro do princípio da teoria da evolução dele? De jeito nenhum. Alguém imprimir dentro da teoria da evolução um princípio espiritual é absolutamente inaceitável. Afinal, a evolução é uma coisa de animal. E é uma coisa que é restrita puramente ao plano terreno. O fato de ele ter Saturno com condição de tudo, ele pode se transformar no flagelo da humanidade. Também. Carlos Darwin. Carlos Darwin, o elaborador da teoria da evolução, tem esse tema natal, com essa ênfase também no eixo touro-escorpião. E é muito interessante quando a gente percebe que os anjos do destino trabalham dentro dessa dinâmica dos 4 signos fixos e observa quem são as pessoas que de fato conseguem imprimir na sociedade uma marca mais aprofundada. Não é surpresa e nem surpreendente que uma análise um pouco nem tão aprofundada, bem superficial, já aponte como que essa dinâmica do touro-escorpião funciona em termos de realização. Mais um. E finalmente, esse aqui que vocês conhecem de cor e salteado. O que vocês me dizem? Quem que é esse menino? De novo aqui ascendente escorpião. Nossa, Lilith conjunção exata com a cauda. Opa! Lilith conjunção exata com a cauda. Ou seja, essa pessoa já, por experiência pessoal, é frequentadora de mundos de profundidades abissais ao conhecimento do comum da humanidade. E ele vem com um ascendente escorpião e com autorização para falar, porque o nó do norte está no ascendente.
em Sagitário. Mas até que ponto que ele fala a partir dele mesmo, visto que o próprio nó do norte e a Lua se encontram de novo, interceptados no ascendente? Até que ponto que ele pode ser instrumento? Até que ponto que ele fala a partir de si? Até que ponto que ele fala quando ele está sob a ação de substâncias tóxicas? E tem Netuno na casa 3. Netuno na casa 3, até que ponto que ele fala a partir de espíritos, das substâncias, de seres que eventualmente nem ele desconfia. É uma pessoa bastante retrógrada. Netuno retrógrado, Júpiter retrógrado, Urano retrógrado, Plutão retrógrado, Lilith em conjunção cauda. Em Gêmeos. Ou seja, quando abre a boca. São línguas fortes, são línguas ferinas, são línguas que imprimem a sua marca também pela natureza da forma como se colocam no mundo. De novo, o eixo Touro e Escorpião, muito prevalente. Regente de Touro, no alto do céu. Regente de Escorpião, no alto do céu. Ou seja, o eixo Touro-Escorpião está enfatizado dentro de uma perspectiva ácida de colocar-se na vida frente à realidade. Quem é o nosso amigo? Frederico Nietzsche. Frederico Nietzsche tem esse mapa. E é muito interessante perceber nesses 4 temas natais, que algumas pessoas entendem, eventualmente até o Oswaldo já os compreendeu como cavaleiros apocalípticos. É muito interessante a marca natal que eles trazem enquanto possibilidade de seres com qualidade para implementar algo no plano terreno. Segundo Anônimo não vacila em dizer que eles são responsáveis pela desgraça humana. E tem só oposição Plutão, né? É forte, né? Exata. É forte. Só oposição Plutão. É forte. São mapas fortes, mas são veículos que às vezes têm um poder grande e é como um cavalo bravo, às vezes é difícil de domar, ao ponto de trazer um princípio de construção social e não um princípio de aniquilação. O construir pela aniquilação requer uma arte muito grande, né, Oswaldo? Você mostra o Salvador Dalí, me parece que ele teve a bondade e a qualidade para fazer isso, né? E é muito interessante que dentro das obras dele, ele mesmo passa por um princípio de transformação pela própria opção de sexualidade que ele faz, né? Ele tem uma opção diferenciada em termos de escolha nesse sentido, não é mesmo? O Salvador Dalí, eu acho que a contribuição maior dele foi ampliar muito a noção estética da beleza. Sair daquele padrão, né, do estético como o óbvio, né, aquilo que é agradável aos sentidos. Ele expandiu demais essa percepção, fabulosa a contribuição dele. Ou seja, ele desconstruiu e construiu ao mesmo tempo. É verdade. Que nós consigamos fazer isso com o nosso eixo Touro-Escorpião, principalmente se ele estiver habitado por planetas. Para que não nos tornemos portadores do apocalipse para os humanos que estão por vir após a nossa estadia breve por aqui, né? Posso fazer um comentário? Claro. Eu acho que quando a gente olha o mapa de pessoas que tiveram importância histórica, como Freud, Darwin, Nietzsche, né? E vê que eles eram pessoas extremamente perturbadas, nós não devemos olhá-los com desdém. Pelo contrário, nós devemos entender que eles tiveram, através dos seus mapas e da sua experiência encarnatória, a possibilidade de enxergar uma natureza humana que poucas vezes nós temos coragem de examinar e de olhar. Então eles foram seres muito corajosos e falaram coisas que de alguma forma enfrentaram tabus e uma resistência enorme da cultura vigente. Então, eles foram pessoas muito corajosas. Então nós temos que saber olhar pelo trabalho deles, né? E não apenas criticar, dizendo que são espíritos, vamos dizer,
condenados. Seria um erro grave fazer isso. Não há dúvida de que a contribuição deles é maravilhosa, desde que você saiba colocar elas no devido lugar. Sempre olhando a divina essência que reside em cada ser que encarna aqui na Terra, né, Oswaldo? O próprio mal, muitas vezes, vem para o bem. Tem até o ditado, né? Há males que vêm para bem. Né? Vamos ver o próximo, se tem mais algum cavaleiro. A pessoa pode ter a tendência a realizar situações que a conduzam ao adoecimento, mas não adoece necessariamente. O mapa é um campo de tendências. Então, olhar retrospectivamente como a vida de alguém foi, é uma situação de covardia. E deve ser feito sempre da forma mais amorosa possível, em reverência, porque a pessoa está nos ensinando. Né? Próximo. Touro, regente da garganta. Escorpião, dos órgãos sexuais. Curiosamente, interessante perceber o percurso de Freud em especial, que teve o seu problema de saúde na garganta, o próprio problema que o leva ao adoecimento e à morte. Então, olha só, um horóscopo não necessariamente bom por ter trígonos e sextis. Repitamos sempre isso. Às vezes é o oposto, porque é lutando que se consegue a fortaleza. Bem poucos são suficientemente fortes para suportar a prosperidade. Quando alguém é muito próspero, a tendência é muito mais acomodar-se do que realizar algo. Porque tudo é fácil. Então ele não precisa se mexer para que as coisas aconteçam. As coisas vêm até ele. Mas lembrar sempre da parábola dos talentos. Aquele que recebeu mais, mais será cobrado. Então a pessoa pode ter quadraturas e oposições, mas usar a seu favor como alavancas. A decisão entre a dor, ou aprendizado pela dor, ou pelo amor, cabe a cada um de nós. Então nós temos essa entidade que nos auxilia demais, e quando a gente menos espera, que a gente aprenda pela dor. Que entidade que é essa que geralmente nos convida a aprender pela dor? Quadratura. A doença é uma das manifestações de dor, né? E aqui a gente tem, 3 quadraturas. Qual é a diferença dessa quadratura para essas outras duas? Vocês percebem? Esse é o primeiro fixado. Se você tiver que empurrar isso aqui como se fosse uma roda, qual que é mais difícil de empurrar? De tirar do lugar? Essa aqui, né? Você tem que fazer muito mais força para ele passar por essa quina e girar, né? Colocar em movimento. Então essa é a quadratura fixa. É a quadratura dos signos fixos. Touro, Leão, Escorpião, Aquário. Olha a diferença entre a quadratura cardial. É difícil trabalhar no mapa uma quadratura entre signos cardinais? Câncer, Capricórnio, Libra, Áries. É difícil empurrar isso aqui para tirar ele do equilíbrio? Percebe como um signo cardial tem essa qualidade de colocar em movimento? A quadratura nos dá esse vislumbre. Olha o grau de facilidade de gerar um movimento. É provável também que o sofrimento de uma quadratura dessa natureza seja de uma qualidade muito diferente da inevitabilidade do sofrimento de outra dessa natureza. E essa aqui? É fácil colocar em movimento? Já está em movimento. Ela já está caindo. Então essa é a quadratura dos signos mutáveis. A natureza da mutabilidade de uma quadratura torna ela muito mais facilmente exercitável do que essas outras duas. Então perceba a diferença. Quadratura não é tudo igual. Existe uma qualidade sobre a qual ela se estabelece que pode mostrar também graus de dificuldades em lidar com as mesmas. Né? Próximo. Então, quadratura dos signos fixos.
quadratura dos signos cardinais e a quadratura dos signos mutáveis. Muito importante a gente ter em mente a graduação, o tempero na leitura de um mapa. Então, olha só, um grande segredo para que a gente possa aprender a lidar com os elementos da natureza de terra: gerar movimento. Amor é um princípio que tem relação com essa palavra, atividade. Amor é um princípio motor, é uma força motriz, é uma substância que favorece, que facilita, que dá poder, que torna possível de ser conhecido, que torna possível de ser vivenciado. O mal manifesto é atividade gerada a partir de passividade. O que são as quadraturas e os aspectos difíceis? Que é o mal, que é a dificuldade na vida. É quando nós evitamos de atuar dentro desse princípio amoroso, dentro desse princípio ativo. Nos tornamos então reféns de uma atividade que é gerada por forças a partir do momento em que nós cristalizamos, endurecemos, sentamos em cima da hierarquia de touro e não nos movemos. Então, uma reflexão importante para terminar, enquanto a possibilidade do amor, enquanto movimento. Obrigado pela atenção e que as rosas floresçam em vossa cruz.